Para vocês que eu estava com saudade, né? Domingo passado nós não tivemos o culto aqui. Estava marcado a nossa festa, o encerramento da Semana da Gratidão, o nosso aniversário. E às vezes, queridos, acontecem coisas que para nos provar. Nós tivemos um domingo muito triste, onde nós fizemos ali o ofício fúnebre, se despedindo da Bispa Cândida. Bispa Cândida, uma mulher de Deus, uma pastora, uma conselheira para mim, para minha família, uma amiga, uma intercessora. E quando eu recebi a notícia no sábado, queridos, eu estava em casa, aí imediatamente eu fui para a casa do Bispo Haroldo. E na hora, queridos, a gente tem que tomar decisões, e nós que servimos a Deus, as nossas decisões nem sempre é o que a gente quer, mas é o que a palavra de Deus diz. E tem algo que eu sempre ministro em ofício fúnebre, queridos, onde a palavra de Deus diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Então não poderia tomar outra decisão, queridos, a não ser abrir mão da festa para poder estar do lado de um amigo que estava passando por um momento de luto, né? Essa semana eu tive com o bispo. Não é fácil, né, queridos? 43 anos juntos, né? A separação não é fácil. A gente conversou essa semana, tomamos um café junto, nós fomos almoçar essa semana também. Sabe, queridos, porque o bispo é uma pessoa, assim, um amigo, um companheiro, um conselheiro, meu pastor, né? E eu quero pedir para vocês, queridos, ore por ele, ore pela família dele. Não é fácil esse momento. A gente estava conversando e ele até falou: pastor, deixa eu melhorar um pouquinho, eu queria com você lá para Sergipe, a gente conhecer a obra lá. Eu falei: não, bispo, nós vamos sim, nós vamos ter oportunidade de ir. Então ore pelo bispo. Até brinquei com ele essa semana, falei: era para o senhor encerrar lá o nosso aniversário, a nossa Semana da Gratidão. Então o senhor está em dívida conosco lá na comunidade, o senhor nos deve uma pregação, viu? Aí ele falou para avisar que assim que ele passar um pouco esse período de luto, ele vai estar aqui, vindo aqui, compartilhando com a palavra de Deus. Mas assim, queridos, um exemplo, um homem guerreiro, um exemplo de homem, um exemplo de esposo, um exemplo de pai. Cuidou da sua esposa até o final, fez de tudo por ela, queridos. Ele não economizou recursos, sabe? O Bispo Haroldo, ele fez tudo. Quando ela ficou um ano no hospital, quando ela foi para casa, ele reformou a casa toda, arrumou a casa toda para receber. Sempre, queridos, procurando conforto, dando ali de tudo. E um exemplo mesmo, sabe, queridos? Um exemplo mesmo. Então eu louvo a Deus, porque é assim que nós temos que andar, queridos. Nós temos que andar com pessoas, queridos, que são exemplos, sabe? Exemplos, né? Como é que eu vou andar com uma pessoa, por exemplo, né? Eu ando com o pastor Rafael anda com a Dani. Aí o pastor Rafael anda com a Dani e fala bem assim: não, pastor Rubens, a Dani é uma bênção, eu amo a vida da Dani e aquela coisa. Isso é glória a Deus, né? Mas daqui a pouco o pastor Rafael começa com uma conversa diferente. A Dani não foi legal, a Dani fez isso, a Dani fez... Como é que eu vou andar com uma pessoa assim, né, pastor? Como é que eu vou andar com uma pessoa assim, queridos? Então a gente tem que andar com pessoas que têm firmeza, queridos, que sabem o que quer. E o Bispo Haroldo é uma dessas pessoas, queridos. O Bispo Haroldo, ele sempre me deu conselhos ali, usando a sua própria vida. Tá? Então vamos orar pela vida dele, que eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar aqui pregando, ele vai estar aqui conversando com a gente. Então vamos estar orando por ele, sabe, queridos? Então foi assim um momento assim de... Como é que se diz? A semana passada foi, né, Dani? Foi uma semana culto todos os dias e um encerramento de altos e baixos, queridos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós tivemos aqui, né, pastor, um aniversário maravilhoso, onde toda a igreja foi convidada, né? E se você perdeu a oportunidade, você perdeu uma bênção aqui maravilhosa, queridos. Tivemos aqui uma palavra abençoada. Aí depois minha esposa me chamou aqui para orar, mas depois ficou me corrigindo aqui. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem, né, pastor?
Não, pastor, é que era aniversário. Os irmãos ficam falando, pastor, você estava de rosa. É que era aniversário de 15 anos, né, queridos? Tem que vir de rosa, né? Mas foi uma bênção, queridos, foi assim maravilhoso. E também ontem o pastor Cícero, o Samuel, nossos irmãos. Vem aqui, pastor, vem aqui, Samuel. Vem aqui, vem os dois aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Cícero, pela vida do Samuel. Pastor Cícero e o Samuel chegou. Samuel, pastor Cícero vai apresentar aqui. Deixa o pastor Cícero falar. Não vou falar não, pastor. Não, pastor, fica à vontade. Bom dia, queridos. Graça, amor e paz. Então, creio que todos já me conhecem, né? O pastor acabou de anunciar. E eu quero anunciar aqui o nosso irmão, né? Fiel na obra do Senhor. Amém. Tenho muito a agradecer a Deus pela vida dele. Desde o início, né? Ele está lá. Desde o início, né? Ele aqui é pau para toda obra. É eletricista, né? É encanador. A gente trabalha, nós fizemos uma parceria maravilhosa, entendeu? E hoje ele é diácono para a honra e glória do Senhor. Amém. E, além disso, ele ainda cuida da mídia, certo? Graças a Deus, Deus tem dado muita inteligência a ele, sabedoria e discernimento. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão, né? Para a honra e glória do Senhor. E é o esposo da Valéria, né? E é o esposo da Valéria, que é a ministra de louvor. Amém? A família dele está, graças a Deus, toda encaminhada na igreja, entendeu? E, né, é só crescendo e agradecendo a Deus. Porque sem Deus, queridos, nós não somos nada. É como a gente sempre aprende, né? O homem ou a mulher sem Deus é uma cabeça vazia, né? É um homem sem vida. É verdade. Então nós precisamos, né, darmos vida para nós mesmos. Eu achei interessante, pastor, a cartinha do garoto, da criança, porque, queridos, Deus é a essência das nossas vidas. Amém. Quem somos nós sem Deus? Eu não sou nada sem Deus, eu sou vazio sem Deus. Então nós precisamos expressar o nosso amor a Jesus Cristo. Como essa criança, ela teve, né, no coração dela, um coração de criança, um coração inocente, de demonstrar esse carinho, esse afeto por Jesus. Nós, sem Deus, sem Jesus Cristo, nós não vivemos, nós vegetamos. Amém? Glória a Deus. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Muita alegria para nós. O Samuel quer falar alguma coisa aí? Deixa ele falar aí, né, Samuel? Bom dia, família, graça, amor e paz. Sou Samuel, como os pastores acabou de anunciar, né? E quero dizer que é uma grande honra estar aqui junto com vocês. O pastor me fez uma pergunta ali agora, logo no início do culto, se era como eu imaginava. Eu respondi para ele que é muito melhor, viu? Estar aqui junto com todos vocês. Agradeço pelo amor que vocês me receberam, entendeu? A cada um. E um recado que a Valéria mandou, né? Ela disse que está mandando um abraço para cada um de vocês. Ela me disse vários nomes, mas eu não conheço o pessoal como ela conhece, entendeu? Então, estou anunciando aqui um abraço da Valéria para todos vocês, viu? Amém, muito obrigada. Amém, queridos. Deixa eu falar algo para vocês, queridos. Vocês viram eles agradecendo, né, o carinho e o amor, mas eles chegaram ontem. Eles ainda não viram o nosso carinho, o nosso amor, né? Então eles vão ficar a semana toda aí e você vai ter a oportunidade de demonstrar para eles o carinho e o amor. Ó, queridos, eles vão ficar uma semana acompanhando todos os cultos, né? Eu estou conversando com o pastor Rafa, o pastor Cícero falou: não, pastor Rubens, eu não quero pregar, não. Vamos colocar ele então na terça e na sexta, né, pastor Rafa? Já está combinado, terça e sexta-feira, porque ele é um vaso, né? E o vaso não tem que escolher o que vai fazer, né? O vaso é para ser usado. Então pode ser, pastor, combinado? O pastor Cícero prega na sexta e na terça. Na terça-feira é meia hora e na sexta-feira é 2 horas. Não, só na terça, é terça e sexta. Pastor, eu estou vendo ele pregar lá, eu quero ouvir aqui também.
Então, pastor, já está combinado, viu? Já fechamos a agenda com você. E também, queridos, essa semana, às vezes você aí fala, pastor, eu trabalho na rua, eu vou dar uma passeada em São Paulo, eu vou visitar um cliente, vou pegar o pastor Cícero, vou levar para almoçar, vou pegar o Samuel, vou levar para almoçar, ou vou convidar eles para ir na minha casa. Queridos, a oportunidade que nós temos de demonstrar o nosso amor. Sabe, queridos, pastor Cícero, Samuel é uma bênção. Eles lá em Sergipe, queridos, eles são uma bênção. Eles aprenderam, né, o graça, amor e paz, só que eles não usam só dentro da igreja. É tudo, eles atendem o telefone, pode ser quem for, graça, amor e paz. Chega no posto de gasolina, o pastor Cícero vai abastecer o carro. Chega no posto, o frentista, pois não, ele, graça, amor e paz. Enche o tanque aí para mim, né, pastor? E eu louvo a Deus, queridos, pela vida dele. Samuel é um fiel escudeiro ali do pastor Cícero, está ali desde o início da obra. Desde a primeira vez que eu fui lá em Sergipe, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Trabalhamos lá junto, né? Fazendo, arrumando a igreja. E eu louvo a Deus, viu? Louvo a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, sabe? E é que nem você falou, você cumprimentou família. Nós somos uma família. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Queridos, eu não poderia deixar de lembrar e agradecer a Deus pela vida da minha filha. Sou muito feliz porque ela mora um pouquinho distante aqui de Barueri. Ela pegou um trem, depois pegou um Uber, né, para ver, né, para estar conosco, né, para me ver, né, ver o pai, né, e eu agradeço muito, minha filha, que eu te amo muito. Eu quero que você seja plenamente, em nome de Jesus, feliz e que tudo na sua vida dê certo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Privilégio, né? Pastor Cícero vir aqui encontrar com a filha sai de tão longe para vir aqui encontrar com o pai. Deus é maravilhoso, sabe, queridos? Pastor Cícero é uma pessoa, queridos, que quando a gente convive com ele, a gente aprende a amar cada dia mais. Assim, eu conheci o pastor Cícero antes de se converter muito pouco, né? Você conheceu seu pai antes de converter, né? Eu conheci ele muito pouco. Eu lembro que a gente se conheceu na seguinte situação, né? Eu fui para a casa dele lá e a gente ficou na casa dele. Só que ele e a pastora, na época, a casa ficava vazia, porque eles tinham uma outra casa lá na fazenda, ficava lá. E o Manuel já chegou falando para mim, meu cunhado, pastor, é policial, só anda armado, e você vai ver lá, Aí a gente chegou lá na casa, lá uma televisão com aparelho de som, ele só assiste filme de tiro. Aí na hora que eu fui conhecer o pastor, eu já estava com medo já, né, Daniel? Como é que a gente, né? O Manuel já faz essa apresentação para mim, eu nem vou conversar nada. Aí eu lembro que o pastor Cícero estava com o carro, deu problema, né, pastor Cícero? Aí o pastor Cícero falou, eu não sei rebocar carro, dirigir carro rebocado, o Manuel também não. Aí eu peguei e falei, se vocês quiserem eu dirijo aí, eu vou no carro que está sendo rebocado, não tem problema. E ali começou, né, pastor, a nossa amizade, não conversamos muito. Logo em seguida, o pastor Cícero, a pastora Cleide começaram a ler a Bíblia, se converteram. E aí, queridos, eu falo para o Manuel, o pastor Cícero não é nada disso não, o pastor Cícero é uma bênção. O pastor Cícero, um amor, um coração fora do normal, sabe? Mas eu louvo a Deus, queridos, eu louvo a Deus que a igreja de Sergipe, Deus levantou um pastor amoroso, um pastor piedoso, um pastor valente, corajoso, tem coragem de falar a verdade, sabe, queridos? E isso é importante. Um pastor que ele não quer levar as pessoas a seguir ele mesmo, ele quer levar as pessoas a seguir Jesus, e isso é o correto, queridos. Isso é o correto. Por que eu estou firme na presença de Deus? Porque o pastor Orides nunca me ensinou a segui-lo. O pastor Orides sempre me ensinou a seguir Jesus, sabe? Então eu louvo a Deus por isso. Seja bem-vindo, viu, pastor? Seja bem-vindo, Samuel. E essa igreja é amorosa mesmo, viu?
Ó, irmãos, vocês dão o jeito de vocês aí, hein? Vocês dão um jeito, vão ficar a semana toda aí, ó. Viu? Vamos ver se o Marconi tira um tempinho para ficar com você aqui, para vocês mexer no som aí, né? Samuel é diácono, mexe no som, mexe na mídia, é eletricista da igreja, é tudo lá, queridos. Viu? E ele veio para ter um treinamento com você, viu, Marconi? Você tira um dia aí para ele, viu, filho? Olha, já marcou, Marconi? Sem eu falar, olha só que maravilha, rapaz. Você sabe que aquele outro sistema de som é deles, né? Está emprestado para nós, né? Depois você mostra para eles aí. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Mas é assim, queridos. Servir a Deus é maravilhoso. Nós temos os irmãos lá de Sergipe que se identificam com a gente. E eu louvo a Deus por isso. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Tem certeza? Porque se for ouvir para não mudar, querido, aí não precisa ouvir, né? Aí não precisa ouvir. Então você tem que querer ouvir, porque quando você quer ouvir, você fala, eu vou ouvir e eu vou mudar, pastor. Vou tirar essas coisas ruins da minha cabeça, vou parar de falar fofoca, vou parar de falar mal dos irmãos. Sabe, queridos? Queridos, deixa eu falar para vocês, a palavra de hoje eu tirei do 9º capítulo do livro Deus Encontrado. O título lá do capítulo o capítulo 9, o título do capítulo 9 é O Deus Encontrado em Corações Preparados. Pastor, o que significa? Significa o seguinte, queridos, você vai entender quando você ler o livro, mas eu vou falar um pouquinho da ministração, que Deus, queridos, antes dele se revelar e ser encontrado através de você, ele vai te preparar, ele vai preparar o seu coração. Você nunca parou para perguntar, ou você nunca, eu acredito que você já deve ter feito essa pergunta, né? Ou alguém ouviu alguém falando, fala, poxa vida, antes de conhecer Jesus parecia que estava tudo bem na minha vida, agora só porque eu estou na igreja, né? Às vezes não tem discernimento, é Deus te preparando para se revelar para você, é Deus abrindo os seus olhos, mostrando os problemas que antes você não via, sabe, queridos? Então nós temos que compreender isso. E o título dessa ministração, queridos, eu coloquei o seguinte título aqui dessa ministração: Antes de usar, Deus vê se você está preparado. E você vai entender, queridos, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos para Deus nos usar. Viu? E eu espero que você preste muita atenção nessa palavra e compreenda aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Esse vai ser o versículo base da nossa ministração. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Amém? Eu vou estar usando aqui a NBV, mas também vou estar comentando em outras traduções. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, se você ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas feita do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Preste atenção, queridos, eu vou ler aqui na versão, não precisa colocar aí, Felipe, mas eu vou ler na versão NAA, que diz assim: assim, pois, se alguém se purificar destes erros, presta atenção nisso, se alguém, pois, se purificar desses erros, porque às vezes, queridos, a gente quer que Deus faça tudo por nós, mas e a nossa parte? E a nossa parte? Na primeira versão eu falei assim, se você ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas feita do mais puro ouro. Na outra versão está aqui, assim, pois, se alguém se purificar, Deus ele quer usar, mas para usar, se alguém se purificar. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você pode ter um vaso de ouro, mas na hora que você for colocar ele na mesa, ele está manchado, e você vai receber uma visita importante, e você vai tentar tirar aquela mancha e não consegue. Você vai guardar esse vaso de ouro e você vai pegar um de vidro mesmo e colocar ali. Porque não adianta nada ser de ouro e estar manchado. Presta atenção. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos lá. Aí diz assim, será utensílio para a honra. Se você se purificar, se você se santificar, será utensílio para honra. Santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Sabe, queridos? O vaso, queridos, ele não se prepara para ser cheio.
Quando nós olhamos para essa palavra, nós, queridos, como vasos na mão do oleiro, nós não temos que nos preparar para ser cheio. Quando você se prepara para ser cheio, você está se preparando para fazer o que você quer. E no reino de Deus não funciona dessa forma. Os vasos que você tem da sua casa não funcionam dessa forma. Eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você pega lá um copo, né? Aí você vai beber água, a esposa fala, não, isso aí não é para beber água não, isso aí é para a gente, quando vier alguém aqui, para a gente dizer, não, mas eu vou beber água, eu vou usar isso aqui mesmo. E não importa se é preparado para a festa, se você quer usar para beber água, você vai beber água. E eu pergunto para você, vai ter algum problema nisso? O copo vai reclamar, o vaso vai reclamar? Ele vai ficar feliz, porque ele foi lembrado, foi tirado do armário e foi usado. O que adianta estar bonitinho lá e não usar? É aquilo que a gente costuma dizer, né? Quando você, no dia a dia, você usa lá o copo, a geração de hoje não vai entender, mas a mais antiga vai entender. Você usa o copo de massa de tomate, o copo de requeijão para o dia a dia, né? Para a sua família. Aí quando chega alguém de fora lá e você traz os especiais. Né? Quem aqui tinha copo de massa de tomate, requeijão em casa? Aí, tá vendo, queridos? Então, queridos, o vaso, ele não tem que se preparar para ser cheio. O maior problema das pessoas, queridos, quando elas entram na igreja, é que elas visualizam o que elas querem e elas acham que elas têm que se preparar para fazer aquilo. Deixa eu falar um negócio para você. Você pode ter o dom de pregar o que for, e se Deus quiser te usar no louvor. Tem algum problema para você? Se tiver algum problema para você, você não é um vaso preparado. Você não é um vaso que está disponível para o oleiro. O problema nosso, quer dizer, é que muitas vezes nós queremos ser cheios daquilo que a gente quer. Sabe? Então o vaso, queridos, ele tem que se preparar não para ser cheio, mas para ser usado. Esse texto que nós lemos, ele diz, vasos para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Para toda boa obra. Sabe, queridos? Às vezes tem situações que a gente não vê, queridos. Tem pessoas aqui que são usadas de uma forma sobrenatural por Deus, e dificilmente você vai ficar sabendo, ou vai saber quem é, ou o que ela fez. Mas por que ela se permite ser usada por Deus? Porque ela é um vaso preparado para ser útil, não para fazer o que quer. Não para fazer o que quer. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra, existe um detalhe aqui que muitos não percebem. Paulo não diz que o vaso é preparado para ser cheio. Ele diz que o vaso é preparado para ser útil. E isso muda tudo. Por que você está na igreja? Por que você está buscando a Deus, queridos? Se o seu desejo não for ser útil, eu quero dizer para você, você vai se decepcionar. Porque se você não se preparar para ser útil e ser usado naquilo que Deus quer para você, você vai se decepcionar, porque tudo aquilo que você quer fazer e você for fazer não vai dar certo, porque é o que você quer, não o que Deus tem para você. Eu lembro que uma vez eu fui buscar um conselho com o pastor Orides. Eu ia tomar uma decisão e ele falou bem assim para mim, falou: Rubens, eu estou vendo você falar comigo isso empolgado, isso é o que você quer ou é o que Deus tem para você? Eu falei: não sei, pastor, eu só sei de uma coisa, eu sei que eu quero muito, mas não sei se é o que Deus quer. Ele falou: então você vai entender o que eu vou falar aqui, né? Então você está querendo fazer isso porque você quer, não porque você tem certeza que Deus quer que você faça isso. Eu falei: isso, pastor. Aí ele falou bem assim para mim: então vou te dar um conselho, você segue se quiser, não faça. Não faça. Porque nem sempre o que a gente quer, queridos, é o que Deus tem para nós. E eu vou falar um negócio para você: 26 anos que eu estou servindo a Deus, eu sou prova viva disso. Porque eu sempre corri do púlpito, sempre corri da pregação, e Deus sempre me atraiu para cá. Sabe, queridos, servir a Deus é assim.
Na Bíblia, queridos, o problema nunca foi a falta de poder. A gente vê um Deus poderoso, queridos. Mas aonde está o problema, pastor? Deus, queridos, Ele nunca teve falta de poder. O problema sempre foi a falta de vasos preparados para Deus usar. Porque cai sempre naquele dilema, as pessoas não querem ser usadas por Deus, elas querem fazer o que elas querem da vida delas. E eu não tiro, queridos. Sabe, eu não vou acusar você aqui, porque quem não quer ser feliz? Quem não quer se divertir? Quem não quer ter prazer? Quem não quer ter uma família? Só que às vezes, queridos, nós temos que compreender algo que está muito além daquilo que nós queremos, mas é o que Deus tem para nós. Porque você imagina só, queridos, a sua vida inteira você fazer o que você quer. Aí depois, quando você estiver lá já, idade avançada, Deus me usa. Aí Deus fala, eu estou querendo te usar desde quando você se converteu, abençoado. Só que você sempre fez o que você quis. Sempre fez o que você quis. Tem um irmão aqui no louvor, e esse irmão é uma bênção, né? Ele começou a tocar um instrumento, e ele está aprendendo outros, porque ele falou, não, vai que Deus quer que eu toque outro. Vai que Deus quer que eu faça isso. Sabe, queridos? Tem uma irmã aqui que é uma bênção, canta que é uma maravilha, mas sabe tocar bateria, não toca. E eu falo, mas deixa Deus usar. Eu não vou falar quem é. Sabe, queridos, mas eu não tiro assim, eu não estou acusando, porque nós somos assim. A gente se converte e a gente já visualiza o que nós vamos fazer na igreja. Não, porque eu vou ser pastor, eu vou pregar a palavra de Deus. Mas espera aí, você sabe, você tem certeza se é isso que Deus tem para você? Então o problema, queridos, é a falta de vaso. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 22, 30. Presta atenção. E isso se repete nos dias de hoje, queridos. Se repete nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela diz assim, procurei um único homem que consertasse o muro, um homem que se pusesse na brecha onde os muros desmoronaram, um homem que fosse justo e bom para impedir que eu destrua a terra. Procurei, mas não consegui achar nenhum. Busquei entre eles um homem, mas não achei. Quer dizer, queridos, não faltava a Deus, nunca faltou Deus. O problema, queridos, é que falta pessoas preparadas, pessoas que queiram servir a Deus, pessoas que queiram fazer as coisas. Pessoas que queiram realmente ser usadas por Deus. Porque se nós não tomarmos cuidado, queridos, até na obra de Deus a gente faz aquilo que a gente quer fazer. E se não fizer do nosso jeito, misericórdia. É difícil, queridos. É difícil. Eu lembro do pastor Orides. Pastor Orides sempre fez, queridos, o melhor para nós, sempre se preocupou com o nosso conforto, sempre se preocupou com a clareza da pregação da palavra, e mesmo assim, queridos, as pessoas reclamavam, falavam mal dele, sabe? As pessoas o abandonaram, pessoas que ele ajudou, pessoas que ele fez de tudo, o abandonaram, defamaram. E por que ele suportou tudo isso, pastor? Porque ele estava preparado, ele sabia que isso ia acontecer. E nós servimos a Deus, é isso, a gente sabe que nós vamos ser injustiçados, as pessoas vão falar mal da gente. Pastor, mas você não vai se defender? Eu não. Por quê, pastor? Porque o Senhor é a minha justiça. E se eu tenho a Deus, eu não preciso me defender para provar que eu sou ou deixo de ser alguma coisa. O pastor Orides me ensinou isso. Eu lembro que tinha uma vez, queridos, pensa num jovem bravo, irritado, quando aconteceu tudo aquilo. O pastor Orides tinha os livros deles, as coisas dele. Eu falei, pastor, o senhor quer que eu vou lá? Eu pego todas as suas coisas, só o senhor dá a ordem. Mas como você vai fazer, Rubens? Pastor, não interessa, só o senhor falar bem assim, Rubens, vai lá e pega minhas coisas. O senhor pode ter certeza que à tarde vai estar na mesa do senhor. Agora não vou falar para o senhor os métodos que eu vou usar. Aí ele falou, não, Rubens, deixa isso para lá, deixa lá. Deixa isso para lá. Aí sabe quando que as coisas do pastor Orides veio para cá, queridos? Quando ele faleceu, eu estava lá na Golfinho, chegou um pacote lá embrulhado num saco preto,
Mandaram entregar aqui na igreja aqui as coisas do pastor Orites. Por que ele não fez nada? Porque ele sempre confiou que o Senhor a justiça. E é isso, queridos. Não fique chateado. Se você é um vaso preparado por Deus, as pessoas vão te defamar, vão falar mal de você, vão tentar fazer as outras pessoas ficarem com raiva de você. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo, porque o que você precisa de justiça você já tem, porque você tem um Senhor na sua vida. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos, queridos, hoje para a situação, né, existe uma oração muito comum, as pessoas gostam de orar, usa-me, Senhor. Mas existe também uma pergunta que muitas vezes nós não damos crédito. Qual que é a pergunta? Deus pode te usar? Realmente Deus pode te usar? Né, pastor Cícero? Está precisando lá de ministro de louvor lá para Sergipe? Tem alguém aqui que quer ir para Sergipe? A oportunidade aí, ó. Depois fala que Deus não vai usar. Lógico que tem. O problema é que muitas vezes nós não queremos. Né, pastor Cícero? Vamos trocar, pastor? Você fica aqui um mês, eu fico lá um mês, aí vai eu e a pastora Débora para lá. Deixa eu dar uma acertada na minha vida aqui com a pastora Débora, você vai ver se nós não vamos fazer isso, pastor Cícero. Sabe, queridos? Porque se for a vontade de Deus, queridos, nós temos que estar preparados. Você imagina só, queridos, se não tivesse homens, coragem, preparados para largar lá a sua vida na Inglaterra, nos Estados Unidos, o Brasil não seria evangelizado, nós não estaríamos aqui hoje glorificando o nome do Senhor. E por que a igreja brasileira vive? Porque homens e mulheres abriram mão das suas famílias, abriram mão das suas vidas para poder vir aqui pregar o evangelho. Vasos, queridos, que estavam preparados para Deus. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Nem todo desejo de servir, queridos, significa prontidão para servir. Às vezes, pastor, eu tenho um desejo de servir. Servir o quê? Fazendo o que você quer? Se você tem desejo de fazer o que você quer, você não está pronto para fazer. Porque no reino de Deus não é assim. Por exemplo, pastor Cícero está começando a obra lá, né, pastor? A função lá é só pregar, né, pastor? É só isso que você faz, né? Chega lá na igreja, a igreja está limpinha, arrumadinha, o senhor vai no púlpito e prega, né? O senhor não coloca telhado, o senhor não lava a igreja, o senhor não instala a porta, o senhor não coloca piso. Né? Mas pastor Cícero, o senhor não é pedreiro. Mas se não tem um pedreiro. Chegamos lá uma vez, o pastor Cícero instalando o piso lá, queridos. Mas o pastor Cícero é pastor. O pastor Cícero é policial. Ué, aí está servindo ao Senhor, né, pastor? Se Deus falar para limpar o banheiro, vamos limpar o banheiro, ué. Fazer o quê? Né? E o senhor não se preocupa com isso, pastor? Dos irmãos chegar lá, o banheiro está limpinho, está tudo limpinho, tudo arrumadinho. É isso, queridos. Às vezes você chegou aqui na igreja, queridos, a igreja está arrumadinha, está bonitinha, mas você pode ter certeza que 6:30 da manhã já tinha vasos aqui dentro da igreja, abrindo a igreja, fazendo café, arrumando tudo, preparando tudo, para que quando você chegasse, você pudesse ouvir a palavra de Deus. Pessoas dispostas a te servir, vasos dispostos a ser usados. Muitas pessoas que você não vê no altar. Por quê? Porque são pessoas que não buscam o altar. Elas buscam, queridos, ser usados por Deus. São verdadeiros vasos nobres de ouro, que não está aqui para aparecer, porque já sabe do seu valor. O vaso de ouro, queridos, ele não precisa aparecer para ser valioso, ele já é valioso. Não interessa, você pode pegar um vaso de ouro, colocar uma planta, encher de barro e guardar no seu jardim. Ele vai perder o valor dele? Não vai continuar sendo um vaso de ouro. Então por que a gente fica preocupado em querer fazer? Eu quero fazer o que eu quero. A sua vida vai passar e Deus não vai te usar, porque Ele não vai usar um vaso que não esteja disposto a ser usado por Ele da forma que Ele quer. Teve uma vez, queridos, alguns irmãos aqui sabem, tem uma jovem muito especial que ela, nesse dia, estava eu, o amigo meu, Nelson de Minas, e ela estava com a gente. E nós, queridos, fomos por uma missão, onde Deus nos colocou num lugar, que eu vou falar um negócio para você, queridos. Eu nunca na minha vida, por conta minha, eu teria coragem de estar naquele lugar meio-dia,
Meio-dia com sol raiando, imagina 3 horas da manhã. Se tem um lugar que eu não teria coragem de estar meio-dia, e Deus pediu para mim estar naquele lugar com o meu carro 3 horas da manhã. E você foi, pastor? Fui. Por quê? Porque Deus queria que eu estivesse lá. Deus me deu condições. Eu tinha um carro, eu tinha tempo. Eu tinha uma esposa corajosa para concordar comigo. Porque não é só fazer o que eu quero, queridos. Não é isso, queridos. O maior problema nosso é esse, queridos. Eu vou para a igreja, eu sei tocar, eu sei cantar. Se não deixar eu tocar e cantar, eu não vou. É que nem a história que o pastor Rafael pregou aqui. O pastor Rafael estava pregando e eu fiquei assim, achei legal aquilo que ele falou. Diz que o Uber pegou o pastor, aí passou na frente da igreja, falou bem assim, tá vendo o pastor daquela igreja lá? Ele impediu o agir de Deus na minha vida. Aí o pastor falou, volta lá. Não, mas por quê? Não, eu quero conhecer, porque a Bíblia diz que é agindo Deus quem impedirá. Eu quero conhecer esse homem que impediu o agir de Deus. Porque assim, queridos, a gente quer fazer o que a gente quer, a gente não consegue, ainda a gente queima o filme dos outros ainda. Queima o filme dos outros ainda. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Então nem todo desejo de servir significa prontidão para servir. Na Bíblia, queridos, Deus nunca chamou alguém e depois o preparou. Ele prepara e depois chama, queridos. Abraão, queridos, ele foi provado. José foi quebrado. Agora deixa eu perguntar, Deus pegou José lá, jovenzinho, e colocou ele para governador do Egito? Não, ele preparou. Eu estava aqui falando ontem no aniversário da Karen, José, e eu amo a história de José. José, ele viveu no Egito como escravo e como prisioneiro. Então o que ele conheceu? Ele conheceu verdadeiramente quem era o povo do Egito. Tanto que na hora, queridos, que ele estava negociando com o povo do Egito, o povo chegou, José, tenha misericórdia da gente, acabou o nosso dinheiro. Acabou o dinheiro, mas vocês têm animal ainda, traz os animais para o faraó e pega alimento. José, tenha misericórdia de nós, acabou os animais, a gente não tem mais nada. Não, tem a vida de vocês também. Vocês querem comida? Então vocês vão assinar um termo que a partir de hoje vocês são escravos do faraó. Pastor, José foi ruim. Não, José foi justo. Ele deu para o Egito o que o Egito deu para ele. Quem que tratou bem José no Egito? Faraó. O que José deu para Faraó? Tudo que era do Egito. Aí você fala para mim que José foi ruim? José foi justo, queridos. Ruim é você, que deixa as pessoas aproveitar da sua bondade, que deixa as pessoas tirar tudo de você e muitas vezes tirar até da sua família. A Bíblia não fala, queridos. A Bíblia fala, queridos, que os justos herdarão o reino de Deus. Os justos. Então é isso que nós temos que lutar. Nós temos que lutar para sermos pessoas justas. E uma pessoa justa não fala mal do outro. Uma pessoa justa não prejudica o outro. Uma pessoa justa não maltrata o outro. Uma pessoa justa não fofoca o outro. Sabe, queridos, é isso que nós temos que buscar. Então José foi quebrado, Moisés, queridos, foi tratado, Davi foi escondido. Davi tinha um dom sobrenatural, um músico excepcional. Deus colocou ele lá no palanque para tocar, para todo mundo aplaudir. Não, deixa eu esconder aqui, porque ele é meu rei. Ele é meu rei. Às vezes você não entende, não tem oportunidade. Calma, querido, Deus está te escondendo. É a mesma coisa você, pai, que tem filhos, esconde os seus filhos enquanto você pode. Esconde os seus filhos enquanto... Queridos, eu vejo uma judiação. Esses dias eu estava vendo uma notícia aí, eu sou meio antigo, então pode ser que a notícia já é de muito tempo, né? Uma menina lá, queridos, que o pai e a mãe sempre ralou, a atriz, desde criancinha, processou o pai e a mãe. Como é que pode uma coisa dessa? Porque não escondeu o filho, lançou no momento errado. O filho tinha dons, tinha talento, mas não estava preparado para aquilo. É que nem a história de um pastor. O pastor chegou, disse que um jovem chegou para ele e falou: pastor, eu estou muito feliz. Por que você está feliz? Rapaz, meu pai me deu um Camaro de presente.
Aí o pastor falou, puxa vida, você não pode aceitar. Não, pastor, por que isso? Porque você é novo, você não está preparado para dirigir um Camaro. Primeiro você tem que começar com um carrinho 1000. Aí o que aconteceu com o jovem, queridos? Passou um mês, bateu o Camaro, morreu. Ele não estava preparado para um Camaro. O pai não sabia disso, mas Deus sabe. Deus, ele nunca vai te dar um Camaro, querido, se você não aprendeu a dirigir um Celta. A mesma coisa José. Para Deus, José já era governador do Egito. Mas espera aí, você vai precisar aprender a negociar. Porque imagina eu te colocar como governador e chegar lá, todo mundo vai te enganar com conversinha mole. Então eu vou te mostrar quem são os egípcios. E para te mostrar quem são os egípcios, primeiro você vai viver um tempo lá como escravo. Ah, viver um tempo como escravo? Ah, eu já conheço. Não, não conhece ainda os egípcios não. Você ainda viu, ainda falta, você vai para a prisão, viver como prisioneiro. Aí depois que ele aprendeu quem eram os egípcios, aí Deus colocou ele para negociar com os egípcios. Colocou ele para governar os egípcios. Então, queridos, importante na nossa vida, tão importante quanto a execução, ou tão importante quanto aquilo que Deus tem para nós, é o processo para nós recebermos aquilo que Deus tem. Só que nós não queremos valorizar o processo. Por quê? Quem quer ficar preso? Quem quer ser escravo? Ninguém, queridos. Ninguém. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Por quê? Porque Deus procura corações, Deus não procura talentos. A igreja procura talento. A igreja muitas vezes fala bem assim, fulano prega tão bem, por que o pastor não coloca para pregar? Sabe por que você fala isso? Porque você procura talento. Deus não, Deus ele olha o coração. Deus ele olha o coração. Fulano canta tão bem, por que a Dani não coloca para cantar? Porque a Dani ela não está aqui para fazer o que ela quer, ela está aqui para fazer o que Deus quer. E ela sabe que Deus não procura talento, Deus procura coração. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, uma história muito bacana em 2 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao 10. Diz o seguinte, naquele tempo o profeta Hanani veio a Asa. Eita, profeta corajoso, hein, queridos? Um dia, se Deus quiser, Ele vai me dar uma oportunidade para mim ser corajoso que nem esse profeta. Por enquanto não, né, Senhor? Ainda tem que aprender muito. Veio a Asa, rei de Judá, e disse: já que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o Senhor Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos, você não se lembra mais do que aconteceu aos etíopes e aos líbios, com o seu enorme exército, com todos os seus carros e cavaleiros? Mas naquele tempo você confiava no Senhor, e Ele entregou todos em suas mãos. Pois os olhos do Senhor passaram por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essa pessoa. Que tolo você tem sido! De agora em diante você terá guerra. Aí a palavra de Deus no verso 10 diz: Asa ficou tão irado ao ouvir essas coisas que mandou o profeta para a prisão, e Asa maltratou uma parte do povo naquela ocasião. Nós somos assim, queridos. Muitas vezes quando nós recebemos repreensão, a gente fica nervoso, a gente maltrata as pessoas, a gente fofoca, a gente fala mal das pessoas. Por quê? Porque tem um coração do rei Asa, na época que ele estava afastado do Senhor, porque esse mesmo rei foi uma bênção e teve testemunhos maravilhosos. Só que ele decidiu fazer as coisas do jeito dele. Já sou dono do meu nariz, já sou rei, já tenho um palácio, agora eu faço do jeito que eu quero. Tudo bem, você faz do jeito que você quer, só que entenda uma coisa: não tem mais presença de Deus, viu? Acabou a presença de Deus. Porque se você quer a presença de Deus, Deus ele quer o seu coração. Deus ele quer um vaso que esteja disposto a ser usado por Ele naquilo que Ele quiser. Sabe, queridos, Deus ele não pergunta se você é eloquente, se você é capaz, se você é popular. Ele pergunta: seu coração é meu? Pastor, como que eu descubro se o meu coração é do Senhor? Se você está disposto a servir.
Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Disposto a aparecer é uma coisa, disposto a servir é outra. Você está disposto a servir? Sabe, queridos, Deus ele pergunta: esse coração é meu? Deus não procura homens perfeitos. E isso, queridos, que me faz glorificar a Deus. Ele procura homens purificados. Deus ele não está interessado em perfeição, queridos. Ele está interessado se você está disposto a se purificar, se você está disposto a ser uma pessoa melhor. Hoje, queridos, eu tenho uma família e eu amo a minha família. Eu amo as minhas filhas. Sabe, queridos? A coisa gostosa do mundo é você estar dormindo lá 3 horas da manhã, daqui a pouco você escuta uma voz: papai, papai. Aí você vai lá meio cambaleando. Só que por que Deus me deu uma família, queridos? Porque eu sou perfeito? Não é porque eu sou perfeito, queridos, porque eu me converti com 20 anos de idade. Só que chegou um momento que eu falei para Deus: Senhor, me dá uma família. Eu vou fazer de tudo para ser um bom marido, fiel, para ser um bom pai. E eu decidi ali aprender a palavra de Deus, queridos. Aí você fala: pastor, você decidiu aprender a palavra de Deus para ser pastor? Não, queridos, eu nunca quis ser pastor. Eu decidi aprender a palavra de Deus para poder ser uma pessoa melhor, para poder entender o que Deus queria de mim. O que adianta, queridos, Deus me dá uma família linda e maravilhosa e eu não estar presente? Eu estar focado em outras coisas. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar sim. Mas se seu filho ficar doente, você não vende tudo que você tem para poder curar ele? Então pensa, você consegue controlar o seu tempo. Ah, mas eu vou ganhar menos. Você vai ganhar menos dinheiro, mas vai ter mais tempo para ficar com seu filho, ficar com a sua família, porque o tempo passa rápido. Vai chegar um dia que seus filhos vão sair de casa. Quem disse para você que você precisa ganhar muito? Quem disse para você que você precisa ter muito? Você que pensa desse jeito. Você que pensa desse jeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O irmão Rubens que gosta. Eu vou falar um restaurante, mas só o irmão Rubens conhece. Tem o Aikiki, que é um restaurante chique lá onde ele gosta de ir. Só que na hora que você vai pagar a conta é salgado. Tudo bem, você entrou lá, matou sua fome, saiu de lá satisfeito, não saiu? Mas se você entrar num restaurante simples, você não vai matar sua fome do mesmo jeito? Tanto que o Aikiki é só de vez em quando, né, irmão Rubens? Já parou para pensar disso? Então às vezes você está lutando por algo que eu vou ser sincero para você, pode ser que você não precise disso. Pode ser que os tesouros mais preciosos da sua vida já estão à sua disposição há muito tempo e você nunca percebeu. Quando você se permite ser usado por Deus, Deus ele começa a mostrar essas coisas para você, queridos. Deus ele começa a mostrar essas coisas para você. Sabe, queridos? Então, o poder de Deus, queridos, ele não é derramado em vasos talentosos. Entenda isso. O poder de Deus é derramado em vasos limpos. Você não pode ser que você não tenha talento nenhum, assim como o pastor que está aqui pregando. Queridos, eu vim de uma família de onde eu tenho 3 irmãos homens e uma irmã mulher. Meus irmãos sempre foram talentosos, meus irmãos já nasceram jogando bola. Eu tenho um irmão mais velho, queridos, que ele pega uma bola assim, ele pegava a bola, ele fazia numa facilidade, e fazia assim, e olhava, e a bola assim, e chutava para cima, e colocava nas costas. Queridos, eu não conseguia pegar a bola, fazia 3 vezes, já estava todo desengonçado, caindo para lá e para cá. Tem um irmão, queridos, que faz cada desenho perfeito, queridos. E eu sempre desenho um homem. Eu fazia uma bolinha, um pauzinho aqui. Ah, mas uma mulher, uma bolinha e um triângulo embaixo que era a saia. E meu irmão perfeito, ele ficava olhando e desenhava. Sabe, queridos? E eu sempre falando: meu Deus do céu, eu não presto para nada. Não tenho talento nenhum. A letra dos meus irmãos na escola, as letras tudo bonita. A minha letra, queridos, nem eu às vezes entendo. Só que um dia, queridos, eu descobri o segredo.
eu descobri que Deus ele não estava interessado em vaso talentoso, Ele estava interessado em vaso limpo. Olha a esposa que Deus me deu, queridos. Olha a família que Deus me deu. Olha a igreja que Deus deixou eu cuidar. Está permitindo que eu cuide. A igreja amorosa, que nem vocês aqui, ó. Uma igreja fiel. Aí você fala, pastor, você merecia isso, você tem talento para isso. Não tem talento para nada disso não, mas um dia eu decidi me purificar. Um dia eu decidi a ser uma pessoa honesta nos meus relacionamentos. Um dia eu decidi a ser uma pessoa de aliança. Você é meu amigo, você é meu amigo, eu vou estar com você. Aonde for necessário eu vou estar com você. E é por isso, queridos, que Deus ele nos abençoa. Às vezes você fala bem assim, eu não entendo por que eu não tenho oportunidade. E eu não entendo por que você não se purifica. Porque a Bíblia ela é bem clara. Deus, queridos, para Ele não interessa se tem talento ou não. O que Deus quer é um vaso purificado. Uma pessoa que esteja preocupada em se santificar. O que adianta? Você vem para a igreja cheio de talento, aí chega aqui na igreja, ô irmão Luciano, graça, amor e paz, meu irmão. Aí chega lá fora, e aí meu, você tá maluco? Você tá doido? Eu nem sei como que é a gíria de hoje em dia. Sabe, queridos, e é maravilhoso quando nós compreendemos isso. Você quer ser usado ou quer pertencer? O que você quer? Você quer ser usado ou quer pertencer? Eu escolheria pertencer. Eu quero ser do Senhor, porque aí Ele me usa do jeito que Ele quiser. Porque quando você quer ser usado, você quer ser usado do jeito que você quer. Do jeito que você quer. Você busca ministério ou você busca um relacionamento com Deus? Eu não sei quanto a você, eu nunca busquei ministério. Eu sempre busquei um relacionamento com Deus e busco até hoje. Deus, Ele é o que na sua vida? Ele é prioridade ou Ele é uma ferramenta que você usa quando está em apuro? Ah, pastor, o médico falou que eu estou com câncer. Ah, desgramado, agora que você está com câncer, você vai para a igreja, né? Mas antes de não ter câncer, era um domingo por mês e olha lá. O que significa? Significa que você não tem relacionamento com Deus, você usa Deus como uma ferramenta. E Deus ele não quer ser usado por uma ferramenta. Aonde que Deus escolheu estar? Deus escolheu estar aqui nesse prédio? O que é a palavra de Deus? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Deus escolheu estar em relacionamento, não em lugar, queridos. Não adianta nada, eu vou para a igreja buscar a cura. A cura você vai buscar num relacionamento. Porque é onde você vai achar Deus, é num relacionamento. O que adianta você vir para a igreja, chega à tarde, não conversa com ninguém, antes do pastor falar amém, já saiu para não ver a cara de ninguém. Sabe, queridos, o maior requisito para Deus usar alguém é que essa pessoa seja totalmente dele, estando limpa e preparada para qualquer coisa. E esse preparo passa por onde, pastor? Passa pela santificação. Nós lemos aqui o versículo de 2 Timóteo 2:21, se você ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas feita do mais puro ouro. Então, queridos, esse preparo passa pela santificação. Então, na casa, queridos, há muitos vasos, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Né? A gente olha para a igreja, fala bem assim, pastor, a igreja tem bastante gente, tem bastante homens. Tem. Mas pega um negocinho que foi feito e pergunta quantos que fez. Então Deus ele tem bastante pessoas aqui na comunidade núcleo. Agora aqui no culto de manhã Deus tem bastante pessoas, tem bastante vasos. Mas quantos estão disponíveis a ser usados por Ele? Quantos estão disponíveis a chegar, a pegar o pastor Cícero? Pastor Cícero, o senhor vai lá em casa, eu vou fazer um almoço, vou preparar para o senhor, porque o senhor vai ver o amor do pessoal de São Paulo. Que nada, querido, você está preocupado, nem comida você vai fazer, você vai para o shopping comer um McDonald's. E você já está falando, não vejo a hora do pastor terminar logo para a fila do Mac não crescer.
depois fala que está disponível. Tá nada. Tá nada. Então há muitos vasos, queridos, mas poucos são escolhidos para a mesa do rei. Não porque Deus rejeita, queridos, porque nem todos se deixam limpar. Aquilo que eu falei por você, queridos. Deus, queridos, Ele vê a santificação. Então quando Deus olha para você, Ele vê um vaso limpo ou um vaso sujo? Imagina, se você se santifica, você é um vaso limpo. Se você não se santifica, é sujo. E se você está sujo, como que Deus vai te colocar na mesa dEle? Como que Deus vai te usar? Sabe, queridos, o vaso, queridos, ele não decide o que carrega, mas ele decide se será usado. Presta atenção nisso. Você não decide o que você vai carregar. O vaso, ele não decide o que ele carrega. Mas o vaso, queridos, ele pode decidir se ele vai ser usado ou não. O oleiro, queridos, que decide o conteúdo. O vaso decide a pureza. O oleiro está preparando um vaso, queridos. Aí ele prepara, ele percebe que na hora que ele está terminando aquele vaso, o material está contaminado. O que ele faz? Ele quebra, tira a parte contaminada, joga fora, dá uma purificada no material e faz um vaso novo para poder usar. Então você pode decidir como? Se purificando, se santificando, sendo uma pessoa melhor, honrando teu pai e a tua mãe. Pergunte com sinceridade diante de Deus: o Senhor pode confiar na sua boca? Na sua boca só vai fluir a palavra de Deus? Quando você tiver a oportunidade de fofocar, você vai abençoar? O Senhor pode confiar em você? Quando alguém vir falar mal de alguém para você, o Senhor pode confiar que você vai repreender essa pessoa, que você não vai deixar com que ela defame o seu irmão, ou qualquer outra pessoa, porque nós não devemos permitir isso, porque nós, queridos, Deus Ele conta com nós como pacificadores nesse mundo. E como que você vai ser um pacificador se você aceita com que uma pessoa fale mal ou fale fofoca de outra pessoa? O Senhor, Ele pode confiar nas suas reações? Pastor, me explica melhor. Explico, queridos, lógico que eu explico para você, porque a gente quando coloca como vaso, queridos, Deus, Ele usa você onde quiser. Tá eu lá em casa, dormindo, 3 horas da manhã, essas coisas só acontecem 3 horas da manhã. Senti aquela leve dorzinha no rim que me fez acordar. Quando eu levantei, essa dorzinha multiplicou em 1000 vezes mais. Caí no chão. Minha esposa acordou, leva eu para o hospital. Minha esposa com toda a calma ali me carregando, me levou para o hospital. Falei: Senhor, eu sou o teu vaso. Se eu estou aqui é porque o Senhor quer me usar. Então me mostra no que eu tenho que ser usado. Porque o Senhor não ia tirar da minha cama 3 horas da manhã com essa dor no rim, porque o Senhor me ama. Que pai que ama um filho vai querer que um filho sente um negócio desse, a não ser que seja para ser usado? Queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. Eu fiquei ali uns 10 dias naquele hospital. Pensa numa pessoa que se sentiu usada por Deus naquele lugar. Então eu pergunto para você, queridos, diante de uma situação dessa, o Senhor pode contar com a sua reação? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A gente só quer saber de estar no púlpito, de aparecer. Está faltando gente para ir para os hospitais. Como que você acha que Deus vai levar a palavra dele lá no hospital? Ah, está vindo uma grande fome aí, e eu preciso de um servo meu lá na maior nação no Egito. Mas como que você acha que Deus vai colocar um servo dele lá no Egito? Então por isso que eu falo para você, a reação, Deus Ele pode confiar na sua reação? Você não vai ficar nervoso? Que nem o rei Asa ficou quando ele foi corrigido? A gente não para pensar nisso, queridos. Deus Ele precisa usar vasos dentro de um presídio. Deus Ele precisa de pessoas em vários lugares. E você não ora, fala: eis-me aqui, Senhor. Então Deus Ele pode confiar nas suas reações. Deus pode confiar nas suas intenções quando ninguém vê. Seu serviço, ele nasce do amor ou da necessidade de reconhecimento? Por exemplo, você quer ser um servo de Deus porque você ama a Deus ou porque você tem necessidade de ser reconhecido?
É isso que a gente tem que perguntar, queridos. Eu quando olho para isso aqui, eu sempre olho ali, eu vejo o Ítalo no cantinho dele, eu sempre lembro dele. Desde molequinho ali na bateriazinha dele, tocando, e está até hoje, queridos. E passou vento, e veio tempestade, né, Ítalo? E veio chuva, ele está ali, queridos. E é dessa forma que nós temos que compreender Deus. O problema é que a gente fica mudando, fica se afastando, fica querendo que as coisas sejam do nosso jeito. Para e se permita ficar um tempo como escravo. E se for necessário, se permita um tempo ficar como prisioneiro. Porque logo em seguida Deus tem um governo para colocar na sua mão. Mas como que Deus vai colocar um governo na sua mão se a sua reação não foi boa? Diante daquilo que Ele vai usar para poder te preparar. Sabe, queridos? Há coisas, queridos, que pedimos a Deus que Ele ainda não pode entregar sem nos preparar. E eu vou te explicar um negócio muito sério, queridos. Porque tem uma coisa, queridos, que é muito sério isso. Deus, Ele não vai entregar coisas para a gente sem nos preparar. Por quê? Porque unção sem caráter, queridos, ela não edifica, ela expõe. Ela mostra quem realmente as pessoas são. Porque em Deus, querido, está a verdade. Então uma das coisas que Deus, Ele é especialista em fazer é mostrar a verdade. Às vezes a gente quer unção, mas se você tiver unção e não tiver caráter, vai demonstrar no que você tinha interesse e quem realmente você é. Quem realmente você é. Aí se fala, pastor, é difícil? É difícil, queridos. Principalmente nós que somos pastores, queridos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi isso acontecer. Às vezes a pessoa está lá uma bênção, depois que é ungida, queridos, parece que abre assim uma janela e você fala, puxa vida. Tanto que eu vou falar algo para vocês, queridos. O pastor Orides, ele me ungiu e ele passou uma autoridade muito grande na minha vida. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu só unjo uma pessoa a um ministério se o Senhor colocar essa convicção dentro do meu coração. Eu não faço mais nada da minha cabeça. Por quê? Porque é isso, queridos. Quando eu escrevo isso daqui, queridos, eu não estou escrevendo porque eu li, porque eu vi, é porque eu vivi isso daqui, queridos. Unção sem caráter, queridos, ela não edifica, ela expõe, ela mostra, ela destrói quem a carrega, queridos. E aquilo que Deus deseja usar publicamente, primeiramente Ele purifica secretamente. Olha para José, queridos, José foi purificado secretamente dentro de uma casa como prisioneiro e depois mais escondido dentro de um calabouço. Deus purificou ele de forma secreta. E é isso que muitas vezes nós não compreendemos. O preparo, queridos, ele vai incluir sim provações. A palavra de Deus em Jó, capítulo 13, versículo 15 diz: Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Nós somos assim, queridos. Nós não conseguimos esperar nada. A gente não consegue esperar o horário do culto acabar, que a gente já está querendo que o culto acabe. A gente não consegue esperar o tempo certo de casar, de namorar. A gente não consegue esperar o tempo certo de sair de dentro da casa dos nossos pais, de curtir. Eu estou vivendo uns dias, queridos, que eu estou tendo que ficar na casa do meu pai, cuidando dele. Ele fez uma cirurgia, não está enxergando, eu estou cuidando dele. E eu falo, Senhor, como era bom aquele tempo que eu tinha tempo de ficar dentro da casa do meu pai o tempo todo, tinha tempo de curtir a minha mãe o tempo todo. Eu quero falar para você, jovem, que não valoriza isso. Tem uns jovens, queridos, que é um bicho ignorante. Tem o pai, tem a mãe, tem de tudo, está trabalhando, ganhando bem. Qual a primeira coisa? Vou morar sozinho, vou buscar a minha independência. Deixa eu falar um negócio para você, um dia Deus vai recolher os seus pais, aí você vai ter tempo para morar sozinho, buscar a sua independência. Enquanto você tiver os seus pais, faça uma coisa que não vai te fazer se arrepender depois. Fique do lado deles e os ame de todo o seu coração. Olha para a vida de Jó, queridos. Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele.
É vaso assim, queridos, que Deus usa. Às vezes nós admiramos a vida de Jó, e às vezes nós oramos, né? Falamos, Senhor, faça que nem o Senhor fez na vida de Jó. Me restitui 2 vezes mais. Tá bom, Deus vai restituir, mas primeiro deixa Ele tirar tudo que você tem. Primeiro deixa Ele tirar a sua saúde. Você quer? Não, pastor, mas isso eu não quero. Ué, você quer a restituição, mas não quer a aprovação? Jó só teve a restituição porque passou pela aprovação, queridos. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos ser provado. Deus, queridos, Ele testa antes de confiar. E por que Deus testa? Não para descobrir quem você é, queridos, porque Deus já sabe quem você é. Ele testa para revelar que você ainda não se entregou totalmente a Ele, para você entender que você ainda... Eu lembro que quando eu comecei na igreja, e às vezes os irmãos faziam alguma coisa, eu ficava com muita raiva. E eu falava bem assim, eu não vou ficar mais nessa igreja não. Os irmãos nem tratam a gente bem aqui. Aí Deus sempre falou no meu coração, mas você está aí por causa dos irmãos? Por isso que eu falo para vocês, queridos, eu não estou aqui para vocês me seguirem. Eu estou aqui para seguir a Cristo. E automaticamente vocês vão andar comigo, não porque vocês me seguem. Vocês vão andar comigo porque assim como eu, vocês seguem a Cristo. Porque eu, queridos, não sou capaz de salvar ninguém. O único que é capaz é Cristo. Eu não sou capaz de curar ninguém. Eu não sou capaz, queridos, de abençoar ninguém. Ai de mim se não fosse Cristo na minha vida. Sabe, queridos? Então toma cuidado. Sabe? Então Deus, queridos, Ele fala isso para revelar que você ainda não se entregou totalmente a Ele. Olha para a vida de Paulo, queridos. Paulo, ele foi abandonado. A palavra de Deus, 2 Timóteo 1,15 diz: como você sabe, todos os santos que vieram da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. Sabe, queridos, mas ele continuou fiel. Mesmo sendo abandonado, ele continuou fiel. Aí eu pergunto, você está preparado para ser abandonado pelos homens? Você está preparado para ser abandonado? Uma vez eu estava aconselhando, queridos, um irmão, e esse irmão ele estava chorando, depressivo, estava mal mesmo. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, deixa eu mandar real para você. Você não percebeu que a sua mulher te abandonou? Foi ela que saiu de casa, ela que te deixou com os filhos? Você acha que uma pessoa que te abandonou merece a sua tristeza? Você cumpriu a sua aliança, rapaz. Você foi fiel a ela. Você cuida dos seus filhos. Levante a sua cabeça. Você tem um Deus todo-poderoso. O problema nosso, queridos, é a gente fica chorando por pessoas que nos abandonaram. Pelo amor de Deus, queridos. Valoriza os que ficam, que não te abandonou. Valoriza, isso que eu falei para ele, valoriza os seus filhos. Se comprometa com eles, seja um pai excelente. Porque, queridos, a palavra de Deus diz: ainda que um pai, uma mãe te abandone, Deus jamais te abandonará. E é dessa forma, queridos. Olha, queridos, para esse atributo de Deus. Deus, Ele não abandona ninguém. E se nós somos parecidos com Deus, nós temos que parar com esse negócio de abandonar pessoas, de abandonar família, de abandonar filhos. Quantos pais abandonam seus filhos por causa de um relacionamento? A gente vê notícias terríveis aí, porque os pais, por causa de um relacionamento, abandonam seus filhos. Espera aí, deixa eu falar um negócio para você. Você não tem noção de que enquanto seus filhos viverem são responsabilidade sua? Ah, pastor, mas eu tenho que viver a minha vida. Pensasse nisso antes de ter filho. Porque agora que tem filho, não é mais você quem vive. Agora você vive por eles. É responsabilidade sua. Pastor, por que você fala desse jeito? Ah, queridos, eu tive uma dona Vilma. Quando eu chegava, eu nem pedia para ela, porque eu já sabia como que ia ser. Mãe, tem como você ficar com a Valentina? Para quê?
É por causa de algum assunto de saúde? É porque alguém morreu? É alguma coisa trágica que aconteceu? Ah não, mãe, é para mim ir para uma festa. Pensar assim, ir para a festa antes de ter filho. Agora você tem filho, é tua responsabilidade. Leva ela com você, porque eu não fico. Queridos. Pergunta para Valentina quantas vezes ela dormiu na casa da avó Vilma. Ela não lembra. Não dormiu, queridos, nenhuma vez. Dormiu nenhuma vez. A avó Vilma amava a Valentina. Tinha um carinho. Só que a minha mãe, ela tinha um pensamento, queridos. A partir do momento que você tem filhos, viva por ele. E no último momento da vida dela, ela falou que a maior alegria dela foi viver pelos filhos dela. Porque ela descobriu que o maior tesouro que ela tinha eram os filhos. Sabe, queridos? Então cuidado. Cuidado. A palavra de Deus, 2 Timóteo 2,9 diz: e por causa disso que eu estou sofrendo e fui posto na prisão como um criminoso, mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja. Paulo, queridos, ele foi preso porque ele foi abandonado, ele foi defamado, sabe? Mas mesmo assim ele continuou crendo em Deus. Quando Deus te corrige, o que acontece com você? Você amadurece ou você fica podre? Você já viu, queridos, uma fruta quando ela é tirada antes do tempo, ela de verde, ela não amadurece, ela fica podre? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo, porque eu não tenho conhecimento, né? Que nem o pastor Joel tem da roça. Esses dias aconteceu comigo. Eu passei lá no condomínio, vi um pé de abacate baixinho, olhei o abacate, peguei. Só que não estava no tempo de colher ainda. Ao invés do abacate amadurecer, o que aconteceu com ele? Apodreceu. Porque eu não tenho esse conhecimento. Sabe, queridos? Mas Deus, Ele tem. E Ele vai colocar você nos lugares certos, no momento certo, na hora certa. E você não vai ser colocado ali porque você saiu, porque você quis. É porque Deus te colocou. Deixa eu falar um negócio para você. Vocês que conhecem o pastor Orides há muito tempo, a pastora Eunice. Quantas pessoas poderiam ficar no lugar do pastor Orides, né, pastor Eunice? Não tinha muito mais pessoas, muito mais capacitadas do que eu? Não tinha muito mais pessoas que foram ensinadas muito mais tempo por ele do que eu? Não tinha possibilidade nenhuma, queridos, de eu estar aqui. A verdade é essa, né, pastor Eunice? Haveria alguma possibilidade de eu estar aqui no lugar do pastor Orides? Nem eu queria isso, queridos. Eu lembro que o Alex, ele é testemunha e ele estava comigo. Teve um dia que nós estávamos no mercado comprando pão para ceia, uma das primeiras ceias da comunidade núclea. E eu encontrei uma pessoa muito importante para o pastor Orides. E eu cheguei para essa pessoa e falei bem assim: ele precisa de você. Ele não está mais naquela instituição que você tanto criticava. Ele agora está numa instituição onde ele é o pastor presidente. Quando que você vai lá para ficar do lado dele, para que na hora que ele for entregar o cajado, você pegue? Eu falei desse jeito para ele, queridos. Só que não adianta, queridos, quando você não quer, quando você corre para um lado, para o outro, se Deus Ele te escolheu, você tem que ter consciência que se você é um vaso preparado, Ele vai te usar de acordo com o que Ele quer, não de acordo com o que você quer. O problema nosso, queridos, é que nós não somos usados por Deus. Por quê? Porque nós queremos fazer exatamente aquilo que a gente quer. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu não quero ser diácono não, eu quero ser músico. Então tá bom, o que eu posso fazer? Ó, pastor, eu estou na igreja aqui, mas eu não quero ser músico não, eu quero ser pastor. Se Deus não levantar, filho, quem sou eu? Quem sou eu? Sabe, queridos? Aí eu pergunto para você, quando Deus te corrige, você amadurece ou se ofende? Né? Ou apodrece? Quem não suporta, queridos, tratamento, presta atenção no que eu vou te falar. Quem não suporta tratamento, queridos, não suporta responsabilidade espiritual. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Olha lá o meu Facebook e o meu Instagram. Pensa num cara que gosta de conversar política. Sou eu. Você vê alguma coisa sobre política lá? Você vê alguma coisa sobre falando mal da vida dos outros?
Você vê eu postando um negócio de pastor que está fazendo isso na igreja? Não, você não vê, pastor. Por quê, pastor? Você não gosta? Quem disse para você, queridos? Só que eu tenho que entender o seguinte: hoje eu sou pastor, hoje eu tenho responsabilidade. Eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Porque, queridos, vai que eu tenho uma opção B e tem um irmãozinho que está se convertendo aqui na igreja que gosta da opção A. Né? Você vê o pastor aqui, um exemplo, eu fico enchendo o saco dos irmãos aí que é corintiano, São Paulino. Pastor, você nunca gostou? Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Quando eu era solteiro, eu e meus irmãos, quando tinha jogo de futebol, um apontava o rojão para o outro assim, ó. Tanto que a gente brigava, discutia por causa disso. Só que agora, queridos, eu tenho responsabilidades, eu não posso ter partido A ou ter partido B. Eu tenho que me posicionar, é diferente. Porque eu vivo em comunidade, eu sou pastor de uma comunidade. Como é que posso eu ser pastor de uma comunidade, queridos, ser um torcedor fanático? Aí eu começo a vir que nem o Fernando, só com a camiseta do Corinthians. Os palmeirenses vai tudo embora, Fernando. Eu então vou virar palmeirense, aí vou ser campeão. Todo ano o Palmeiras ganha alguma coisa, eu vou ficar alegre aqui, os corintianos vai tudo embora. Então, queridos, tem coisas que é o seguinte: se você não suportar o tratamento de Deus, você não vai suportar a responsabilidade espiritual que você vai ter que ter. Porque quando Deus ele cresce, quando a gente cresce no ministério, queridos, cresce a responsabilidade também. Eu não posso andar com qualquer pessoa dentro do meu carro, eu não posso andar de qualquer forma, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso postar nas redes sociais qualquer coisa. Ah, pastor, porque você não quer? Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas entenda uma coisa, eu tenho responsabilidade. É diferente. Eu tenho responsabilidade. Sabe, queridos, em João 7,38 diz: porque as escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Deus, queridos, Ele não quer apenas usar uma pessoa ocasionalmente. Ele quer fazer de você uma fonte constante. É o que a palavra de Deus diz, queridos. Ele não quer usar você sobre um período. Já viu aquelas pessoas que tem um período na vida, né, que aí daqui a pouco... Eu não quero isso para Deus, eu falo isso para Deus. Eu falo: Senhor, nem que seja uma gotinha do Senhor, mas que seja até o final da minha vida essa gotinha do Senhor. Constante, queridos. A gente tem que aprender a ser constante na nossa vida. Porque o tempo está passando, os nossos filhos estão aprendendo conosco, os nossos filhos estão vendo as nossas vidas. É uma continuidade, vai chegar um momento que os nossos filhos vão ter a família deles e eles vão continuar constante. Até quando? Até 1000 gerações, queridos. Sabe, queridos? A palavra de Deus, ela diz: mas rios de água viva fluirão. E rios não fluem, queridos, de corações apressados. Rios, queridos, fluem de corações preparados. Deus, queridos, Ele não está perguntando: você quer trabalhar para mim? Deus não é patrão de ninguém, só. Deus não está interessado de ter um relacionamento desse com você, de você trabalhar para Ele. Deus, Ele está perguntando: eu posso confiar em você? Posso confiar em você, Dani? O que Deus está perguntando: eu posso confiar em você? É o que Deus perguntou para José: ah, José, agora eu posso confiar em você, porque quando chegar o momento de você ser duro, você vai ser duro. Sabe? Deus, queridos, Ele nunca procurou pessoas extraordinárias. Tanto que se você for ver, as pessoas que Deus usou na Bíblia foram pessoas simples. Até o próprio Jesus decidiu viver uma vida simples. Jesus nunca quis ser um ser extraordinário. Olha para Moisés, queridos. Simples. Olha para o rei Davi. Menino simples, queridos. Não, Deus, esse gigante está desafiando o seu exército. A única coisa que eu tenho aqui é esse estilingue. Eu vou derrubar ele com esse estilingue, porque não é eu que derrubo, é o Senhor. Sabe, queridos, Deus, queridos, Ele procura corações inteiros, corações tratáveis e corações pacientes. Inteiro, queridos, porque você tem convicção de quem você é e aonde você está. Nada
vai tirar um pedaço do seu coração e nem ninguém. Porque você sabe que você pertence ao Senhor. Sabe, queridos, tratáveis significa o seguinte: eis-me aqui, Senhor, se necessário ser escravo, eu vou ser escravo. Se necessário ser preso, eu vou ser preso. Isso é uma pessoa tratável. Pastor, mas e a pessoa quando não é tratável? É simples, queridos. É aquelas pessoas que enquanto você dá tudo o que elas querem, ela está do seu lado. O dia que você falar não, já era. E outra coisa, paciente. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Senhor, me dá uma família. Vou te dar. Ah, Senhor, mas eu quero. Ué, você não pediu para mim uma família e agora você quer? Espera aí, eu vou te dar. Não é assim o nosso, então vai ser no meu tempo. Vai ser no meu tempo. Eu olho para a família do Arnaldo, né, Arnaldo? A família linda, maravilhosa ali, né, Arnaldo? Foi no tempo de Deus, não foi, Arnaldo? Eu tive o privilégio já de conhecer a história do Arnaldo, queridos. É tão bom quando deixa Deus agir no tempo certo. Deus deu uma esposa para o Arnaldo ali, sábia, maravilhosa, né, Aninha? Tem que andar na linha, né? Esses dias eu descobri aí, Elisa, que ela foi numa casa, aí tinha batatinha frita. Ai, deixa eu comer, porque em casa minha mãe não deixa. Ó, Elisa, ó, poder durar já, ó, é lá fora também, viu? Mas por que a mãe não deixa? Porque a mãe é ruim? Não, queridos. A mãe é boa, ela sabe o que faz bem para o filho. Ela sabe que o filho é jovem, vai querer McDonald's. Né? E ela sabe que uma hora vai comer, né, Elisa? Vai chegar uma hora que vai sair com os amigos, vai comer, né? Mas ela sabe que de vez em quando não tem problema, mas o de todo dia em casa tem que ser saudável. Sabe, queridos? Espera o momento certo, queridos. Porque quando Deus encontra, queridos, um coração assim, um coração inteiro, um coração tratável, um coração paciente, queridos, Ele não vai apenas usar essa pessoa, Ele vai andar com ela. E é isso que Deus quer, queridos. Deus quer andar com você. Deus, Ele quer te levar. Deus, Ele quer estar com você aonde você estiver. Por isso que eu falo para você sobre a responsabilidade. Se você sabe que Deus está andando com você, você vai falar de qualquer jeito lá no seu trabalho? Você vai tratar as pessoas de qualquer jeito no seu trabalho? Você vai falar de qualquer jeito com a sua mãe? Deus está andando com você, só. Espera aí, Deus está comigo. Vamos fazer um teste. Vamos pegar um dia aqui, vou escolher uma pessoa aqui. Pode ficar tranquilo que eu falo com o chefe. Ó, o meu pastor vai vir trabalhar um dia todo comigo, ficar sentado do meu lado aqui. Como que você vai se comportar, você sabendo que eu estou do seu lado o dia todo? Imagina, Sara, eu do seu lado lá o dia todo lá, Sara. Você trabalhando, sentado do seu lado. Deixa eu falar um negócio para você. Eu quero te falar algo. Se você está preocupado com a presença do pastor do seu lado, eu acho que você não deveria se preocupar. Porque Deus, queridos, Ele deseja estar presente com você, do seu lado, onde você estiver. Sabe, queridos? Então por isso que eu falo para vocês. Vocês têm um pastor, queridos. Não perfeito. Um pastor perfeito. Não sou perfeito, queridos. Não sou um dos vasos mais bonitos. Não estou longe de ser, queridos. Também não sou um dos vasos mais sensíveis, né, pastor Rafa? Apesar que eu estava de rosa ontem, mas... né? Mas eu sou um vaso, queridos, que me preocupo em me purificar, em ficar limpo. O que adianta, queridos, a gente vir para a igreja? A gente chega em casa, trata nosso pai, nossa mãe de qualquer jeito, trata a esposa, os filhos de qualquer jeito. O que adianta a gente vir para a igreja e sair falando mal dos outros? Sabe, queridos, entenda uma coisa, queridos. O que está acontecendo com a gente aqui agora é um processo, onde Deus está nos preparando para reinar com Ele. Então aproveita esse processo. Aproveita essa viagem. Eu viajo de vez em quando com a
com a minha família para Minas, e eu lembro quando a Valentina era menor, papai já chegou, eu falei, filha, aproveita a viagem, olha as paisagens, a gente para num lugar ali, aproveita, para com essa ansiedade de querer chegar. O problema nosso é esse, queridos, a gente fica ansioso para poder chegar, e a gente esquece de aproveitar a viagem, de aproveitar o caminho, né? Às vezes você tem os seus filhos pequenos, e você se mata de trabalhar, não, meus filhos crescerem, eu quero ter condições, e aí você acaba não aproveitando. Por que os vô ficam tudo bobo? Porque o vô não aproveitou o filho quando é pequeno, agora tem tempo, não porque quer, porque é obrigado, porque já não consegue ter a vida ativa que nem tinha quando era novo, aí aproveita os netos. Eu não, queridos. Primeira correção que Deus me deu, eu falo, eu quero aproveitar as minhas filhas. A Valentina está com 13 anos, né, Valentina? 13 anos. Eu aproveitei a Valentina quando era bebê, vocês viam, andava com ela no colo, passeava, levava para a escola, levava para comer fora, estava sempre comigo, levava para o hospital, né, Débora? Levava ela, queridos, ficou internada no hospital, né, Débora? Fizemos uma bagunça no hospital, internada. Sabe, queridos, tem a pequenininha Rebeca, eu curto. Eu falo com a Valentina, não é para ficar com ciúmes, porque quando você era pequeno eu também fazia a mesma coisa com você. Eu curto, queridos, por quê? Porque, queridos, eu vou falar para você, queridos, quando chegar os netos eu também vou curtir os meus netos, mas sem peso na consciência, porque eu curti os meus filhos. Porque eu descobri, queridos, que eu não preciso de muita coisa para poder viver, porque o que eu tenho de mais precioso já está dentro da minha casa. O que eu tenho de mais precioso já está ali, queridos. Então entenda uma coisa, se permita, deixa Deus tratar o seu coração. Ainda há tempo de Deus transformar essa pedra bruta num vaso onde Ele vai poder usar. Vem aqui, Aline e o Rafael. Nós vamos encerrar esse culto, queridos. Eu quero fazer algo aqui pela Aline, pelo Rafa. A Aline, queridos, a gente vê ela alegre, feliz, o Rafa aí alegre, feliz, mas ela está passando por um processo muito delicado na gravidez. E como nós somos irmãos em Cristo, queridos, nós vamos levantar um clamor pela vida dela, pelo neném, né, Aline? Pelo Isaac, pelo Caleb. Pelo Caleb, querido. Eu falo Caleb, mas é Isaac, viu, queridos? E assim, eu não vou estar expondo, não vou estar falando, mas, queridos, eu vou pedir para você estender as mãos aqui e você mirar a barriga dela com as suas mãos. E eu vou pedir para você, querido, se você estivesse orando como se fosse pelo seu filho, você pode se colocar de pé? Amém? Eu vou colocar, posso colocar as mãos? Faz o seguinte, Rafa, coloca a mão na barriga dela. Me ajude em oração, igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, pela tua palavra, Pai. E nós colocamos, Senhor, diante de ti, Senhor, a vida, Senhor, do Isaac, Senhor, a quem eu chamo, Senhor, carinhosamente, ó Deus, de Caleb, ó Pai. Senhor, eu sei, ó Deus, que a Aline, Senhor, ela tem enfrentado dias difíceis, Senhor, de preocupação, Pai. Eu sei, Senhor, como que é, Senhor, a preocupação de uma gestação, ó Pai. E eu sei, Senhor, que ela está tendo notícias ruins, ó Deus. Mas é o Senhor que determina todas as coisas, ó Pai. É o Senhor, ó Deus, que sabe de tudo, ó Pai. E por isso, Deus, em nome de Jesus, com permissão dela, Senhor, com permissão do Rafa, Senhor, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, do Isaac, Senhor. Assim como Abraão, Senhor, entregou o seu Isaac, ó Pai, o Rafa e a Aline estão entregando o Isaac dela, Senhor, agora para ti, ó Pai, e eles estão colocando, Senhor, a tua vontade e o teu querer, ó Pai, porque eu sei, ó Deus, que a tua intenção, Senhor, é prover um cordeiro, Senhor, para ti, ó Pai. Por isso, Senhor, juntamente com a tua igreja, Senhor, nós abençoamos, Senhor, a vida do Isaac, Senhor, e repreendemos todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, leve-nos, ó Deus, aos nossos lares, Senhor, debaixo da tua paz, Senhor, e da tua segurança, ó Pai. Senhor, nos dê uma semana próspera e abençoada, ó Deus.
e que o teu amor, Senhor, seja nas nossas vidas. Levante suas mãos para o alto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão seja com todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fica firme, viu, filho?